avança. Então vamos lá. Estado Novo, 1937 a 1945. Bom, eu falei no vídeo anterior sobre uma nova Constituição que praticamente anulava a anterior, a de 1934. Lembra aquela que eu falei sobre direitos femininos, mulher ter direito a voto? Essa segunda, ela basicamente anula. Por quê? Basicamente o presidente ele se torna um poder supremo, ele vai pegar os três poderes, executivo, judiciário, legislativo, totalmente agora pertencente ao presidente. Isso dá poder ao que o presidente? Ele pode fechar o Congresso Nacional, que é a nossa esfera democrática mais importante do país. Ele também poderia criar decretos, criar leis. Ele poderia regulamentar a imprensa. Ele vai regulamentar a imprensa através do Departamento de Imprensa e Propaganda. Isso vai ficar conhecido como DIP, mas mais pra frente no vídeo a gente vai falar sobre isso de novo. Ele poderia cassar mandatos nesse período. Simplesmente tudo inconstitucional. Ele não poderia fazer isso, a não ser por essa nova Constituição que ele cria. Então vamos lá. O mandato, isso aqui é muito importante para não esquecer, o mandato então antes era 4 anos. Na Constituição de 1934, o mandato máximo do presidente era 4 anos. Agora o presidente pode ficar o tanto tempo que ele quiser. Claro que isso é Getúlio Vargas. Getúlio Vargas está no poder. Lá com o Plano Cone, ele cria aquilo dizendo que o país estava em iminente ataque comunista e ele vai ficar no poder até resolver esse problema. Só que, quando é que esse problema vai acabar? Então, esse é uma forma dele ficar no poder durante muito tempo. Ok? Vamos lá. Os objetivos, então, do governo e da elite vai ser manter o país industrialmente falando e industrializar ele cada vez mais. Desde 1930, que Getúlio Vargas ele consegue dar o golpe ou a revolução, depende para quem isso vai interferir. A gente já estudou isso, a gente falou nisso em uma aula. Então, ele vai conseguir se manter no poder com o apoio dos militares. Ele entra no poder com o apoio dos militares. Porém, a elite tinha muito interesse nele. E agora a gente vê a elite se beneficiando. Desde 1930, depois da crise de 29, depois do país começar a se industrializar, a produção industrial aumentou 50%. Então, para a elite industrial, foi algo muito benéfico ter Getúlio Vargas no poder. Então, quem é que estava atrapalhando isso? A ANL e vários outros partidos, como o Partido Comunista, que servia como bode expiatório nesse momento. Então, percebam, a única intenção deles era essa, industrializar o país. Nesse contexto, eles queriam industrializar o país independente de quem eles teriam que passar por cima. É importante pontuar isso. Bora lá. Criação de empresas estatais. Ou seja, no Estado Novo, Getúlio Vargas ele começa a criar empresas do Brasil. Vamos lá. Cria-se a CLT, mas antes da gente falar da CLT em si, é importante a gente voltar um pouco. Em 1939, quando Getúlio Vargas ele cria a Justiça do Trabalho. Getúlio Vargas, ele criando a Justiça do Trabalho, ele se obriga a criar leis para julgar nessa Justiça do Trabalho. O que é uma Justiça do Trabalho, gente? Pensem comigo. É a justiça do trabalhador. É como a gente mantém os direitos e deveres de um trabalhador. Ou do patrão. Não só defende o funcionário como muita gente pensa. Então, do que adianta uma Justiça do Trabalho sem leis que regulamentem o trabalho? Então, a CLT ela é justamente isso. Ela é a consolidação, esse é o significado da sigla, viu? Consolidação das leis do trabalho. Então, é a forma agora de se consolidar todo esse Ministério de Trabalho que foi criado, da Justiça do Trabalho, da Carteira de Trabalho, e uma forma de se institucionalizar tanto o operário, quanto o patrão, quanto o Estado. Ou seja, cada um são instituições separadas. Getúlio Vargas, ele criou a CLT, ele não tinha a intenção de simplesmente, eu sou muito bom. Não, ele não fez isso por bondade, ele fez isso por pressão de manifestações. Ele não tinha muitas escolhas, então ele faz isso e institucionaliza, ou seja, criam órgãos que são responsáveis por aquilo, para que a presidência, o Estado, se separe disso. Ou seja, você é funcionário, você é patrão, se resolvam para lá, ali é o órgão de vocês. O Estado não tem nada a ver com isso. Então o Estado não regulamenta, quem regulamenta é o Ministério do Trabalho. Basicamente isso, a CLT. Cria-se isso. Cadê o que mais que a gente pode falar aqui? Tem que falar também sobre o que tem nessa CLT. Então, nesse momento, cria-se o salário mínimo. Nós vamos ter a licença maternidade, o direito a férias remuneradas, que hoje em dia, com a flexibilização, Michel Temer que criou,
esse decreto, não é obrigatório mais isso aqui que a gente está ouvindo. Por quê? Hoje em dia o funcionário pode trabalhar mediante a contrato. Então, com a flexibilização que Michel Temer fez, tudo isso aqui que a gente está ouvindo não existe mais, não é mais regra, não é mais obrigatório. O patrão ele pode contratar e assinar o contrato da maneira que ele quiser. Vamos lá? Horas de trabalho de 8 horas por dia, eu acho que a gente já falou sobre isso em Revolução Francesa. Não tem muito a ver, mas só para a gente saber que eles vão se inspirar muito na regulamentação do trabalho, principalmente lá nos Estados Unidos, com a crise de 1929. Vão pegar requisitos da Revolução Francesa também. E a proibição de greves. Então percebam, institucionalizaram, ou seja, você só pode brigar agora na justiça. Isso não é uma forma de te ajudar, isso é uma forma de te impedir de fazer greve e brigar de outras maneiras, ok? Educação e propaganda. Mais uma vez eu volto a falar sobre a criação do Departamento de Imprensa e de Propaganda, que era para controlar propagandas contrárias ao governo, ou seja, que fossem criticar, que fossem de oposição, que ajudassem outras oposições. Então, DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Gravem esse nome e anotem aí. Utilização da rádio, lembrando que era o único meio de comunicação brasileiro nesse momento, e a rádio também ficava em um loop infinito, em que ficava produzindo a mesma propaganda de que Getúlio Vargas era bom, e bora se industrializar. E também nesse momento a educação era voltada exclusiva para a mulher. Então as mulheres tinham a educação com exclusividade nesse período, ok? Os indígenas nesse período começam a se tornar um modelo de cidadão. Então, Getúlio Vargas ele começa a tentar romper com a cultura de que eurocêntrica, ou seja, os europeus eram melhores. Então ele tenta quebrar isso aqui no Brasil. Ele traz a ideia de que o índio, o indígena, ele era aquela pessoa vítima e que o europeu ele era um indesejado. Então a figura do indígena era um modelo. Ao mesmo tempo, ele traz uma grande capacidade de produtora que vai ser a Marcha para o Oeste. Então tem aí no livro de vocês devem ter ouvido falar em TV ou em série, que é a Marcha para o Oeste. Isso é muito inspirado nos Estados Unidos. Vá para o Oeste, meu caro. Então, no Oeste, basicamente o Centro-Oeste, ele vai ter uma grande capacidade produtiva, que eu acabei confundindo. Então, essa Marcha para o Oeste, eles tinham a intenção de aumentar os territórios brasileiros, principalmente para o Centro-Oeste, que em grande maioria eram ocupados por indígenas. Então, a maior intenção deles, com a proposta indígena, com as propagandas indígenas, com a Marcha para o Oeste, era aumentar a produtividade agrícola do país. E não, de fato, romper com a cultura eurocêntrica ou valorizar os indígenas. Ok? Deixa eu ver aqui. Ok. Fim do Estado Novo.